Trama policial com plano de fundo de corrupção, o que por si só não chama atenção. Porém, garanto que ver a dupla Ben Affleck e Matt Damon juntos novamente, só isso aí, ó, já garante um olhar um pouco mais atencioso para essa estreia. Estreia que acabou de acontecer no catálogo Netflix. É a estreia exclusiva, hein? Começando, é claro, pela história. Uma batida policial com base em uma informação enigmática e um tanto quanto estranha levam o Tenente Dave e sua equipe para uma residência onde paranoia, desconfiança, necessidades pessoais e outros sentimentos nocivos vão se encontrar de forma intensa, e essa combinação, ainda no início do filme, já manda o recado. A história é baseada num acontecimento real, numa ocorrência policial real lá nos Estados Unidos, e é muito boa. Se a história é muito boa, o roteiro tem que dar conta dessa história, né? Como assim, Wagner? O roteiro tem que dar conta dessa história. Para você que não sabe, o roteiro é o responsável por contar a história. Hein? Sempre que você assistir a um filme ou uma série, o responsável por contar essa história, mais ou menos assim, como se tivesse uma pessoa contando aquela história para você, sabe? No final da contação, você não fala assim, ó, eu achei a história interessante ou não achei a história interessante, a pessoa não contou legal, a pessoa não foi convincente ou coisa do tipo. O roteiro é a mesma coisa, tá? Quando você percebe alguma coisa estranha no filme ou na série que faz com que você não consiga se apegar no filme ou na série, isso significa que o trabalho do roteiro não está sendo bem feito, tá? Ele não está te agradando de alguma forma. Então sempre que você tiver esse sentimento, você já sabe que a falha, ó, 80% ali é culpa do roteiro. Vamos falar então como é que está esse roteiro de Dinheiro Suspeito. Dá para perceber a intenção de capricho do roteirista Joe Carnahan ainda na primeira cena do filme. As transições, os cortes e os diálogos fluem de forma interessante e bem construída, mostrando que a trama terá uma complexidade mediana. E isso quer dizer que o filme não será difícil de compreender, tá? Difícil de entender. Então não precisa ficar com esse receio, não precisa ficar com esse medo, não. Porém, preste atenção, esse subgênero policial, ele demanda um certo esforcinho, tá? E que esforço é esse? Se você não quiser se perder na trama, embora a trama desse filme que não seja complexa, como eu disse, você não pode se perder nos personagens. Então vai a dica aí pra você, ó. Tente gravar, se não gravar, anote, tá? Os nomes dos personagens, as agências, os departamentos, para você não ficar boiando ali quando os diálogos surgirem, tá bom? Mas principalmente os olhares e as falas dos personagens que querem dizer muitas coisas. A construção dos diálogos nesse roteiro prima muito pela rapidez, tá? Você deve ficar esperto nesse ponto aí, porque os diálogos, como eu disse, são muito rápidos lá e cá, e os personagens soltam informações que vão pedir complementos. Lembra que essa dica que eu acabei de dar para você, você estar ligada nos nomes dos personagens, na agência, no departamento, em alguma coisa que foi dita lá no início do filme? Então, você não pode se perder nisso, porque aí você consegue juntando as pecinhas, tá? E aí a sua imersão, a sua experiência com o filme vai ser bem legal. No mais, o roteiro se esforça bastante, tá? Para não ter, porque esse roteiro ele foi baseado num acontecimento, numa ocorrência policial, como eu disse no início do vídeo, lá nos Estados Unidos. Mas o que o roteiro faz? O roteiro pega a parte que é verdadeira e, em volta dessa verdade, implementa algumas coisas, aumenta algumas coisas, dá aquela injeção de ficção que vai deixar a trama bem legal, a trama bem aventuresca, né? Mas não se iluda com aquele aviso logo no início do filme que se trata de uma história real, porque o filme ele tem elementos que você consegue perceber facilmente que são um tanto quanto forçados, e tá tudo bem, tá? Dentro da ficção, dentro da cinematografia, isso é permitido, até porque assistir a um filme de ação que tenha esse gênero, que tenha essa pegada de forma muito realista, talvez não fosse tão interessante. Mas o roteiro é bom, tá? E somado com os outros tópicos aqui que nós vamos falar em seguida, com certeza vai convencer você a assistir a esse filme. Então vamos logo falar do elenco. E sabia que o que me chamou a atenção para esse elenco aqui foi justamente os dois personagens principais. Quando eu disse no início do filme que é muito bom ver Ben Affleck e Matt Damon juntos novamente,
O que eu quis dizer é que os dois são amigos, e são amigos na vida real, tá? Essa amizade, ela começou a se nutrir com força lá em 1997 com o lançamento de Gênio Indomável. Os dois escreveram o roteiro e ganharam uma estatueta do Oscar por melhor roteiro original. Olha que legal. De lá para cá, claro que os dois trabalharam um pouco mais juntos no cinema, mas como cada um tem a sua carreira muito consolidada, não é tão fácil vê-los juntos em um filme. Mas aí se você me pergunta assim, tá, mas o que tem os dois serem amigos? O que isso impacta no filme? Eu responderei que os dois estão excelentes no papel dos policiais J.G. e Dane. E uma coisa que me deixa muito otimista quando eu percebo, quando eu logo fico sabendo do lançamento de algum filme, é a construção do elenco. Já notou que quando anunciam um filme ou uma série, logo eles se preocupam em dizer quais os rostos que estarão nessa série, nesse filme? Porque isso impacta bastante. Para mim, quanto mais know-how o ator ou a atriz tem, mais confortável ele fica em cena, mais verdade ele passa, e é muito bom, muito gostoso você perceber a atuação de um ator que é talentoso, que é de carreira consolidada. Tem diferença. Quando você aprender a analisar isso, eu espero até que você já saiba analisar, mas é um processo, tá? Você vai perceber que o ator, quando ele tem a experiência, tá? Acho que tem que falar dessa forma. Quando ele tem essa experiência, quando ele tem essa moral, quando ele se coloca em cena, é uma coisa diferente, tá? E aqui dá para perceber muito bem Ben Affleck e Matt Damon mandando muito bem, tá? O restante do elenco, tudo ok, tranquilo, cada um faz a sua parte, dá a sua dedicação, dá para perceber isso, tá? Mas as falas são mais reduzidas, né? Deixando ali que apareçam mais, e isso por uma razão muito simples e fácil de entender, os protagonistas. Mas foi um cast, um elenco acertado, elenco muito bom. Hora da trilha sonora. Eu estava pensando ainda hoje, engraçado, os filmes as produções, o que me parece muito é que os produtores não estão muito preocupados em trabalhar trilhas sonoras impactantes que possam somar com o filme. A coisa mais comum ali na década de 80, década de 90 era associar um filme a uma trilha sonora. Eu estou percebendo que isso aí está parando, está caindo um pouco em desuso. E aí, o que você acha? Coloque nos comentários aqui. Mas aqui nada de especial na trilha sonora. E o plot twist? Será que Dinheiro Suspeito reservou um plot twist impactante ali no final da trama? Tem. Pergunta valiosa com a resposta de ouro. E aí, será que Dinheiro Suspeito vale o seu tempo? Vale não só o seu tempo, como vale também um cafezinho bem delicioso. Sabe por quê? Porque esse filme aqui, como entretenimento, ele funciona muito bem. Eu esperava um pouquinho mais em alguns aspectos técnicos, mas isso são preferências pessoais. E o que importa é que a minha análise, por exemplo, nessas questões de direção, edição, fotografia são muito positivas, tá? Como eu disse, o filme funciona bastante como entretenimento de qualidade. Então, não se preocupe, embarque nessa sem nenhum medo aí, programe o filme ainda para esse final de semana, porque com certeza o retorno vai ser garantido. Obrigado para você que chegou até aqui, ó. Se esse vídeo serviu de alguma coisa para você, se te ajudou em alguma coisa, que tal aí você dar a sua contribuição? É só um like, tá? Ou ainda, se você achar que vale a pena, quem sabe você pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e receber pelo menos uma vez por semana uma dica muito boa de filme ou de série, né? E o que é melhor, baseada num sistema diferenciado para a escolha de filmes. E lembre-se que todas as vezes que vocês estiverem na Netflix, vão se lembrar da 2 ou 1 com café. Pessoas, cinema e café. Até mais.